E ele não consegue romper, ele não consegue partir para outros relacionamentos, ele fica preso naquele anterior e a volta ao uso dele, basicamente no modelo mental dele, é baseado nesse relacionamento. Ele substituiu a família dele mesmo, né? Ele colocou nessa pessoa, pode ser um relacionamento conjugal, por exemplo, um ex-relacionamento conjugal, que ele usou essa pessoa como mãe e pai dele. E eu noto que muitos deles, quando eles saem, eles têm essa vontade de ser amado, desejado. Eu sinto que nem todos eles conseguem isso e isso frustra eles um pouco. Essa frustração pode levar a uma recaída? É o que leva à recaída? Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. Estamos aqui hoje no sábado, excepcionalmente, para falar de dependência química, mas hoje o tema é um tema que acontece muito, né? É um tema que leva muito debate, né, Isaac? Nós vamos falar sobre o que hoje? Sobre relacionamento, é um dos principais perigos, né? Principalmente para a recaída. E hoje quem está aqui com a gente novamente é a nossa psicóloga Jaine. Bom dia a todos. Sábado diferente aqui e a gente vai falar, de fato, o relacionamento é um tema muito marcante e que a gente vai tentar conseguir esclarecer algumas coisas. Pode falar, Fernando. Ontem, a gente estava até fazendo um acolhimento ontem lá para as 7 horas da noite, e aí a gente percebe que foi toda uma família, né? E como o tema hoje é relacionamento, e o que dava para entender naquele acolhimento, que toda a motivação daquela pessoa estar buscando o tratamento para dependência química estava baseado no relacionamento que tinha sido rompido. E essa motivação, ela vai fazer com que a pessoa possa encontrar um caminho da recuperação? Olha, eu acho que muitos vêm com essa... Você já começou bem, né? Eu acho que muitos vêm com a mesma história, em questão de fracasso, em questão de perdas de confiança, de perda de vínculo, de quebra, rompimento de relacionamento, e aí vem com essa expectativa. Quero recuperar de novo, eu quero fazer diferente, eu quero reconquistar. Isso é um combustível muito bacana para a recuperação, mas a gente tem que tentar alertar esse acolhido, esse paciente, que isso não basta. Isso é importante inicial como uma das coisas que levou ele a querer o tratamento, mas unicamente isso não vai fazer ele ficar limpo. Então a gente depois daí começa a sugerir outras questões, inclusive conflitos que ele tem que resolver internamente. Não só que a droga ocasionou o rompimento, mas o comportamento, a personalidade, tudo que levou ele à droga também é algo negativo dentro de casa. Então a gente vai começar a investigar isso com ele, mas é um bom combustível, viu? É um bom combustível, então, para o iniciamento do tratamento. É muito bom. E o relacionamento, quando um dependente que está em recuperação, ele procura um relacionamento, ele pode estar querendo preencher o vazio que antes da droga preenchia? Muito, Isaac. Vamos falar disso, então? O tanto que o dependente químico quer preencher as coisas, né? Então, o relacionamento é um deles. Eu ontem tive a oportunidade de falar com um acolhido, que ele me falou a seguinte frase: eu não consigo ficar sozinho. E aí eu pensei, falei, poxa, mas por que você não consegue ficar sozinho? Porque eu quero muito uma parceira que me ajude, que contribua como alicerce. Mas aí eu penso, mas será que você está em condições de achar uma parceira nesse nível? Porque para a gente conhecer alguém bem, a gente tem que estar bem. E a gente tem que frequentar lugares bons e assim por diante. E ele não está numa época boa para isso, né? Ele está ainda fragilizado, ele está ainda no momento de abstinência. A cabeça dele não deveria estar lá na outra pessoa, deveria estar nele mesmo. E a gente volta a falar de baixa autoestima. Ou seja, ele precisa de alguém para se sentir bem. Então, ele não se sente bem com ele mesmo. E a terapia vai proporcionar esse questionamento. Mas é muito comum isso, não só para o dependente químico. Eu acho que para a grande maioria das pessoas tem essa ilusão de achar que para ela ser feliz na vida, ela tem que ter uma pessoa do lado. E não é bem por aí, né? A gente tem que acrescentar. Então, a outra pessoa colabora para a minha felicidade. Mas a minha felicidade depende só de mim. E as pessoas não entendem isso. E um adicto fragilizado entende ainda menos. Ele ainda se apega nessa condição de que alguém vai salvá-lo. E, na verdade, quem tem que salvar é ele mesmo, né? E a gente vai falar de codependência ainda. E baseado nesse tema, né, relacionamento, quando a gente olha para o relacionamento, muitas das vezes nós vemos o dependente químico que chega na instituição, ele perdeu o relacionamento e a insegurança de buscar outros relacionamentos
faz ele ficar preso naquele mesmo relacionamento, mesmo ele já tendo terminado, e ele não consegue romper, ele não consegue partir para outros relacionamentos, ele fica preso naquele anterior, e a volta ao uso dele, basicamente no modelo mental dele, é baseado nesse relacionamento. Como que é preciso fazer, Jaiane, para que ele possa retomar essa autoestima e entender que ele pode sim buscar novos relacionamentos? Na verdade, aí eu já vejo que ele substituiu a família dele mesmo, né? Então, ele colocou nessa pessoa um papel, uma obrigatoriedade que essa pessoa pode ser um relacionamento conjugal, por exemplo, um ex-relacionamento conjugal, que ele usou essa pessoa como mãe, pai dele. Então, o problema começa aí, Fernando. Ele já não tem o pai e a mãe, o suporte, o apoio que ele precisava. E nem todo mundo vai ter esse suporte. Eu falei isso ontem em uma reunião em grupo que eu facilitei, de que a gente imagina que os pais vão ser a nossa rede de apoio, mas nem sempre eles são. E a gente precisa procurar a rede de apoio em outras coisas. E esses relacionamentos, eu acho que é para a vida toda, né, assim dizendo, por mais que eles não se mantenham afetivamente ou amorosamente, mas eles criam-se um vínculo eterno. Então, é um salvando o outro, é um achando que vai salvar o outro, assim por diante. Então, da mesma maneira em que essa pessoa ficou codependente desse dependente químico, o dependente químico também ficou codependente dessa pessoa. No intuito de, eu estou colocando ela no lugar de alguém que está faltando. Então, a mãe dele está ausente, não está fazendo esse papel de apoio, de rede de apoio, e essa pessoa está fazendo. Então, isso vira-se cômodo, está cômodo para ele. E ele não quer acordar para a vida, não, viu? Muito difícil ele querer acordar para a vida, porque é muito mais difícil ele sentir a dor do vazio de não ter ninguém naquele papel. Seria algo sistêmico, então? É algo sistêmico. E a gente tem que pensar com ele de forma sistêmica no sentido de que ele precisa reconhecer outras maneiras de rede de apoio. Por exemplo, a instituição passa a ser uma rede de apoio, mas ele não enxerga a instituição como rede de apoio, ele enxerga como punição. Ele prefere muito mais enxergar essa pessoa que está lá a vida toda se doando para ele, porque está fora da instituição, do que enxergar a instituição como rede de apoio. Que, na verdade, é ela que está fazendo o apoio naquele momento, mas ele está enxergando como punição. Então, a gente começa pensando, né, fazendo um trabalho com ele, enxergar que a instituição não é uma punição primeiro, para depois ele ir perdendo o vínculo, né, dessa codependência com essa pessoa. Dentro desse processo de tratamento, os desafios nossos se tornam muito grandes em relação a relacionamentos, em relação à mudança de hábito e uma mudança de comportamento também. E como o dependente químico ele pode se tornar uma pessoa funcional numa sociedade totalmente disfuncional? Eu acho que é pensando que ele não vai ter tudo que ele quer, essa sociedade perfeita que ele está esperando lá fora, esse tapete vermelho estendido lá na varanda de casa. Ele tem que pensar que ele vai ter muito desafio. A gente fala das adversidades, né? Então, assim, é exigido dele, Fernando, porque é o que ele precisa fazer para ficar limpo. Mas não quer dizer que o colega vai ser, né, honesto com ele, não quer dizer que a esposa vai ser uma pessoa em que ele está querendo também se transformar. Então, ele vai ter que mudar por ele. E é aí que está o negócio. Porque as pessoas acham que a sociedade, os pais, a esposa, o marido, os filhos, é que tem que fazer um bom papel. Mas quem tem que fazer um bom papel é ele, em primeiro lugar. Porque ele estando bem, ele vai saber fazer melhores escolhas também a partir dali. Então, não adianta ele virar o jogo e falar, eu não vou ser honesto porque ninguém é honesto comigo. Poxa, mas quem está fazendo uso de droga é ele, não é a família. Por mais que a família está errada, né? Eu sempre pontuo isso. Não estou defendendo quem está sendo desonesto ou quem está errando com você, mas isso não justifica você errar também. Não é justificativa, até porque se isso fosse justificativa, você não vai ficar limpo nunca. Então, eles tendem a querer culpar alguém, a querer, né, dar um motivo. Eu usei isso muito. Eu falo que eles têm diploma de doutorado para se justificar. Né? Eles sempre têm que caçar alguma coisa para falar, mas eu também tive que me comportar assim, porque me comportaram assim comigo. Mas, poxa, quem tem que ficar limpo é você? Ou são eles? Eu já vi algumas recaídas ali dentro do centro terapêutico. Então, já vi alguns ir e voltar. E eu noto que muitos deles, quando eles saem, eles têm essa vontade de ser amado, desejado. E eu sinto que nem todos eles conseguem isso, e isso frustra eles um pouco. Essa frustração pode levar a uma recaída? É o que leva à recaída?
Pode, porque, na verdade, muitos ali estão na autopiedade. Então, peraí, eu quero muito que as pessoas me amem, mas eu não amei ninguém até agora. Eu escutei isso ontem. Ontem foi o dia, viu? Ontem eu escutei vários exemplos aqui. Ontem teve uma pessoa que falou assim para mim, porque meu tio, em tal momento lá, eu estava num velório, num momento muito delicado, virou para mim e falou que eu deveria tomar vergonha na cara. E era uma pessoa que eu não esperava isso. Eu achava que ele me amava. E aí eu perguntei para ele, mas você ama o teu tio? Aí ele ficou pensando. Poxa, mas espera aí, se vocês não amam quase ninguém, por que vocês querem que todo mundo ame vocês? Então, entra nesse quesito de autopiedade. Eu estou aqui, me socorre, me ajuda. Isso vira um padrão. Né? Então, é a pessoa que usa droga e todo mundo vai lá e abraça e acolhe. Então, ele tem que acordar para a vida e não exigir isso de ninguém. Ele tem que se amar, não são as pessoas que têm que amar ele. Tudo bem que a gente entende a negligência, talvez, em algumas dessas pessoas que cresceram com os pais, né, que não deram carinho suficiente, amor suficiente. A gente entende essas histórias, mas carregar isso ao longo da vida e justificar isso pelos maus comportamentos que permanecem não é legal. Então, peraí, você quer que todo mundo te ama, mas nem a tua mãe se ama direito, e aí? O que a gente faz? E aí esse cara ficou, né... que, na verdade, é o que se parece com muitas histórias. Eles exigem muito dos outros e não exigem de si mesmo. E eles precisam passar a exigir mais deles mesmo. E isso vai mudar ao longo dos anos. Até porque, quando a gente fala de amor, né, a gente tem que entrar num contexto assim. Eu quero que as pessoas me amem, mas se eu estou se lançando no uso de substância, automaticamente eu estou deixando de me amar. Então, como é que eu quero receber amor do próximo, né? Aí fica um contexto meio Exato. fora do contexto, né? Aquela ideia de que, minha esposa, eu não sei se ela vai me esperar no tratamento. Poxa, mas em algum momento você pensou nela? Por que você está exigindo que ela pense em você nesse momento? Tudo bem que é lógico, né, que eles se sentem inseguros, vulneráveis. Isso é total compreensivo. Mas isso não é exigência. Eu não posso exigir que a pessoa me espere, que ela fique comigo, que eu vou, né, me ajoelhar. Essa autopiedade, esse vitimismo, isso cansa até as esposas, até os esposos, né? Isso cansa todo mundo. Peraí, cara, muda teu padrão, começa a gostar de você. As pessoas têm que ficar com você, porque você é essa pessoa extraordinária, que você soma com elas, não que você precisa delas. Porque muitas vezes o que alimenta o codependente é justamente o dependente químico mostrar que precisa do outro. É um combustível. É um combustível. Então, eu preciso da minha esposa e ela, nossa, ele precisa de mim, se eu largar dele, se eu romper com ele, ele vai morrer. Eu não sei o que vai ser dele. E aquela história, né, de que, todo mundo tem sua cruz. Peraí, cara, não, seja o cara, o extraordinário, que as pessoas queiram ficar com você, porque você tem algo para contribuir. Não só que as pessoas contribuem com você, é uma troca, né? Sim. Não tem que ser só uma via, é via de mão dupla, não via única. E é possível construir um relacionamento saudável após o uso de drogas? Sim, muito. Até porque se o cara está na recuperação, Isaac, se existe esse pensar em recuperação e ele está, de certa forma, adaptado e praticando isso, a tendência é evoluir. Mas ele nunca mais vai brigar com a esposa, nunca vai ter uma briga em casa, nunca vai ter uma decepção? Lógico que vai ter. Mas ele vai estar mais equilibrado para lidar com tudo isso e, na verdade, a gente está sujeito, independente das nossas histórias. Nós estamos sujeitos a serem decepcionados, estamos sujeitos a chegar hoje em casa e falar, olha, eu decidi tocar minha vida separada de você. Todo mundo está sujeito a uma separação conjugal, né? Não é só o dependente químico que tem essa possibilidade. Então, eles têm que entender que isso faz parte da vida. A gente não obriga ninguém a ficar com a gente. E eles grudam nas pessoas assim como se isso fosse uma obrigatoriedade. Não é uma obrigação. Principalmente quando eles funcionam de maneira errada. Então, quanto mais inadequado eles são, mais eles exigem que as pessoas estejam próximas deles. E não pode, não tem como. As pessoas sofrem. E aí, por isso que quando a gente fala de codependência, que é um assunto muito sério, porque, na verdade, é o comum de várias famílias. Então, muita gente funciona dessa maneira e muitas mulheres, mães, pais, quem seja, vai se tornar codependente por esse motivo. E isso não está errado, não pode acontecer. Então, o medo de abandono, o medo de não se sentir pertencente, essa inferioridade tem a ver com a baixa autoestima dessa pessoa, que tem que melhorar isso primeiro para depois passar a ter um relacionamento saudável.
Eles atropelam, Isaac. Eles querem ganhar dinheiro muito antes do prazo. Eles querem reconquistar as coisas antes do prazo específico. Eles querem conquistar o amor da vida deles antes deles reconhecer o amor próprio. Isso não funciona. Né? Então, eles estão lá, eles recaem, vamos supor, fica 1 ano em uso, aí no último mês eles recaem mesmo em perder tudo, e eles querem reconquistar isso em 15 dias. Aonde que 15 dias? A conta não bate, né? Quando a gente fala de defeitos de caráter, né? A gente analisar as escrituras, né? e a programação, Bill, que foi um dos criadores dos 12 Passos, ele fala que o maior defeito de caráter do adicto é a autopiedade. Então, olhando assim no campo da psicologia, né, e nos atendimentos, nas experiências de atendimento que você tem ao longo dos anos, você acredita que a autopiedade ela vem na linha de frente como o maior defeito de caráter do dependente químico? Sim, ele vem como um dos maiores, porque, na verdade, é o que acompanha ele a longo prazo. E, além de acompanhar ele a longo prazo, é o mais difícil de resolver. Porque se ele é dependente químico a vida inteira, se a doença não tem cura, e aí ele veste a touca, né, de coitado, e ele fica nesse funcionamento de que, olha, eu preciso de vocês, olha, eu tenho uma doença, olha, eu sou fragilizado, olha, eu tenho um problema, eu fiquei internado. Então, ele repete toda essa condição de vítima, e não no sentido vítima de um crime, mas vítima da própria doença. E a gente sabe que a doença é muito, muito problemática, mas ele tem que estar no controle do problema. Então, vamos lá. Ele não controla a substância, mas ele controla o problema da dependência química. Ele consegue ter esse controle com a vida dele. Ele consegue escolher se ele quer praticar a recuperação ou não praticar a recuperação. E aí ele acaba não escolhendo, e aí esse vitimismo, essa autopiedade permanece ao longo dos anos. E os ciclos não se rompem. Então, ele tem recaídas, internações, recaídas, problemas familiares, financeiros, e isso acaba aumentando. E aí ele chega a um ponto e fala para mim, Jaine, mas eu fiquei tantos meses sem usar droga e bastou eu não querer usar drogas. Eu falei, pois é, mas isso faz quantos anos já? Que a doença é progressiva. Então, vamos lá, vamos começar a pensar no que está faltando para isso se durar anos de abstinência. Para você ficar abstêmio a vida toda, não só meses. Não se contente com meses de abstinência, se contente com a vida toda. E aí? Vira essa chave. Então, eu percebo que essa autopiedade vem muito nesse sentido de, mais uma vez, justificar. Então, eu estou justificando, então eu sou coitadinho de mim. Agora, recente não. Há tempos atrás aí, tem um depoimento do pai do Utilete. O Utilete foi que fez o Coringa, né? E o pai dele fala que para ele fazer aquele papel, ele se trancava no quarto de hotel, ele colocava maquiagem, ficava representando olhando pro espelho, representando, tal. Fez o filme foi um filme que foi até o Oscar postos, né? E ele tentou sair daquele personagem, ele não conseguiu sair daquele personagem mais. Acabou o filme, ele entrava nesses quartos, remédio, e acabou morrendo de depressão. Quando a gente vai olhar para o dependente químico, a gente pode dizer que eles entram em vários personagens ao longo dos anos de uso de droga. O personagem do vitimista, daquele cara que carrega o mundo das costas, daquele cara que foi traído. Existe essa possibilidade? Existe, porque a imagem deles está distorcida. Ele não sabe quem ele é mais. A droga, ao longo do prazo, a dependência química, né? Não vou falar droga aqui, vou falar dependência química. Ela destrói ao ponto da pessoa perder a própria identidade. Então, ela fica tentando se achar em meios, né, aí de vivências, de situações, e, infelizmente, a parte negativa aflora muito. Então, ele quer ser o herói, mas não é o herói bom, que sabe a hora de fazer as coisas. É o herói que quer atropelar as coisas. E aí, além do herói, ele é o vítima, ele é o coitado. Além disso, ele é o cara que foi traído. Entra aquela questão da perseguição. Todo mundo quer fazer mal para ele. E aí ele começa a representar. E representa. E muito bem, viu? Porque ele entra tanto no personagem que eles não conseguem sair mais do personagem. Do vitimista, que é esse cara autopiedoso. O tempo todo ele tá ali com a autopiedade gigante em relação a tudo que aconteceu. Se colocando como
o coitadinho. E a gente percebe que não consegue romper, não consegue sair. E você sabe que, na verdade, existe um período para o autopiedade estabelecer com mais força. É quando esse cara entra na primeira internação e ele passa a entender mais da doença dele, mas ele ainda não quer recuperação. E aí ele começa a aprender tudo que é falado sobre o problema da dependência química, sobre a doença da dependência, e ele começa a falar, nossa, eu sou doente, hein? Eu vou usar isso aí, porque eu sou doente. E há um momento que ele está aprendendo isso, mas ele não quer recuperação. Ele não entendeu a real mensagem que essas informações e conscientizações querem passar para ele. Então, ele abraça, né, esse papel de que as pessoas têm que me salvar, ao invés de eu me salvar, e ele leva isso para a vida toda. E isso não acontece, o despertar não acontece. Quando a gente fala de despertar, você vai até dizer melhor do que eu, é quando essa pessoa passa a acreditar que ela pode mudar a vida dela. É quando cai a ficha. Sabe aquele estalo assim, fala, poxa, depende de mim. Autorresponsabilidade. Exatamente. E isso não acontece para algumas pessoas, porque eles se apegam tanto a essa imagem de que eu sou o lixo da sociedade, eu sou o desfavorecido, né, ninguém me ama, e ele carrega isso nas costas a vida inteira. E ele nunca vai viver em recuperação pensando dessa maneira. Então, vamos lá, as imagens estão distorcidas, a identidade está distorcida, e ele não se encontra, ele não sabe quem ele é. Então, o uso de droga pode-se dizer que construiu uma nova personalidade para aquele indivíduo. Aí ele deixa de ser quem realmente ele era para se tornar uma pessoa totalmente diferente com as características de um dependente químico, você quer dizer assim? Exato, e além de distorcer tudo isso. Então, ele foi um jovem muito feliz, né? Então, ele adorava jogar bola, e ele passa a perder o gosto pela bola, porque a droga roubou isso dele. Então a droga rouba tudo, Fernando. A droga rouba, né, rouba vidas. E eles não entenderam isso ainda. Isso eles não entenderam. É, isso aí dá para entender porque, assim, ó, nós estávamos falando até nos bastidores, né? A gente tem pessoas lá que são advogados, professores, inúmeras pessoas que têm uma formação, mas a gente percebe que eles ainda não amadureceram no ponto de entender o tamanho dos prejuízos que a dependência química está trazendo para cada um deles, né? E como despertar um cara que acredita que ele tem um grau de intelectualidade maior do que os outros, mas ele ainda não acordou ainda para a dependência química? Com certeza esse cara vai perder essa qualidade, né? A gente fala que a dependência química ela também atinge a nossa parte cognitiva. Isso é muito comum, né? Associada a outras comorbidades, se caso for ou não, mas independente, a droga ela age inicialmente, no nosso sistema nervoso central. Então é a partir dali que vai acontecer tudo. Então a nossa parte cognitiva é muito prejudicada. E esse cara super intelectual, ele vai perder essas habilidades intelectuais por conta dos prejuízos, pensando nos efeitos das drogas atuais, não só atuais, mas principalmente as atuais, que danificam muito, né, o nosso aparelho psíquico. E essa pessoa está ali achando que nada vai acontecer com ela. É a mesma coisa do cara que está usando a maconha, que não tem ideia do despertar de um transtorno psicótico que pode acontecer com ele. Então, quando ele está ali, Fernando, ainda com a sua saúde mental intacta, a gente vai tentar conscientizar ele. Mas, infelizmente, algumas pessoas não acreditam. Eles querem pagar para ver. São 10 anos trabalhando com dependência química, né? Eu acredito mais de 20 mil atendimentos com dependente químico e familiares de dependente químico. E ao longo do tempo, eu se deparei com uma cena meio que inusitada em relação ao relacionamento, que é o que a gente está falando aqui. De uma pessoa que ela veio para a instituição e essa pessoa era uma pessoa que se cortava, o uso progressivo de cocaína, muito, muito evoluído, perdeu muitas coisas, deixou faculdade, deixou tudo isso. Só que essa pessoa encontrou um caminho da recuperação e parou de usar. E aí, ao longo do tempo que ele parou de usar, ele entrou num relacionamento. Ele entrou no relacionamento, só que a mãe não aceitava esse relacionamento. E aí a mãe chamou eu lá para tentar conversar, tentar expor isso para mim. E quando foi falar, ela chegou a deixar uma frase assim: eu preferia que ele estivesse na droga do que nesse relacionamento. Então a gente percebe assim que
muitas das vezes, uma hora eu quero que ele saia. Mas se não for do jeito que eu quero que ele possa permanecer, tem algo que possa ser assim? Tem. E, na verdade, essa história que você contou aí é muito comum, não só com dependente químico, né? Mas o excesso, essas mães que não querem que os filhos vivem as vidas deles. Peraí, eu quero que você tenha uma esposa, mas vai ser que eu escolher. Não, não pode ser a Maria, tem que ser a Joana. E assim por diante. Se falar que vai sair do país, então... Não, falece, morre. Mas acontece, Fernando, que a culpa é do cara, do filho, que deu essa abertura para a mãe ao longo dos anos, que, na verdade, reforçou esse vínculo codependente, que hoje ele reclama, mas ele reforçou a vida inteira. Aí eu pergunto para ele, quantas vezes a sua mãe deu palpite nos seus relacionamentos? Todas as vezes. O que você fez para mudar isso? Nada. Aceitei. Ai, minha mãe, né, Jaine? Mãe, né? Ai, queria evitar problema, né, mãe? E outra, minha namorada também não era das mais bonitas, então eu acabei... sabe? Acaba se levando muito isso ao longo dos anos, e a hora que o negócio aperta, e aí ele percebe que ele está apaixonado pela pessoa, e que existe um futuro, né, para viver com essa pessoa, e aí ele cai a ficha, fala, nossa, agora eu tô no buraco, agora ou é minha mãe ou é minha esposa, ou é minha mãe ou é minha noiva. Mas peraí, esse cara alimentou isso há anos. Então, assim, por mais que a gente percebe um vínculo doentio com a mãe, a gente percebe que esse filho também alimentou isso ao longo dos anos. E aí é entender por que ele fez isso. Qual a necessidade de fazer isso? É a ausência do pai? É porque essa mãe passa muito a mão na cabeça? É porque essa mãe sempre esteve ali como amparo financeiro também? E aí, o que é? E aí esse cara começa a enxergar. Na verdade, assim, quando eu fiz uma pergunta que fala daquele cara, Isaac, aquele cara, o dependente químico se tornar funcional numa sociedade disfuncional. Isso aí toda pessoa passa por isso. Quando eu falo de pessoas normais, também passa por isso, porque na verdade, de fato, a sociedade ela é disfuncional. Mas quando eu faço essa pergunta, eu faço baseado no quê, Jaine? Baseado assim, que eu fiz um tratamento, quando eu fiz o tratamento, eu estava com uma pessoa. E quando eu saí, aquela pessoa, ela não conseguiu lidar comigo da maneira que eu saí. Porque quando eu saí, eu mudei totalmente a dinâmica que eu vivia e se relacionava. Eu saí, eu já adquiri algumas coisas que eu queria para mim, né? Eu queria academia, eu queria voltar a estudar, eu queria... E aquela pessoa, ela não acompanhou esse processo. O que aconteceu? Meses depois aconteceu o término de relacionamento. Porque acredito que ela queria aquele Fernando passivo, aquele Fernando dependente, totalmente dependente dela. Vulnerável. Então por isso que eu te fiz aquela pergunta. Exato. Até mães, não precisa nem ser uma esposa, a mãe, né? Viveu com o filho, entre aspas, problemático a vida inteira. De repente esse filho virou um homem e de fato está agindo como um homem. E ela fala, poxa, não, eu quero meu filho de volta. Eu quero aquele lá que ficava na barra da minha saia. Então, assim, a gente percebe que as mudanças internas também alteram os nossos relacionamentos. E por isso que as esposas, né, os maridos e assim por diante, têm que estar também tendo um suporte, acompanhando o processo desse dependente químico que está internado, para que ele também se prepare para a mudança. Porque ele não vai ter mais aquela segurança de que, ele sempre vai voltar. Né? E tem algumas esposas que sempre falam isso para mim. Ele vai, ele usa, né? Ele faz bagunça, mas ele volta. Porque ele sabe que aqui em casa eu vou dar suporte para ele. E aí? Você vai continuar dando suporte para ele, mesmo ele recaído, mesmo ele mantendo comportamentos disfuncionais, mesmo ele não estando em recuperação? Isso alimenta a codependência. E se torna uma relação parental? Muito. E até mesmo desgastante para a pessoa, para eles. É algo que não tem saúde, não é algo saudável. Isso só vai adoecer. Aí entra depressão, entra o suicídio, entra separações, entra problemas com os filhos. Isso vira um caos, na verdade, né? E como que eu identifico um relacionamento que vai ser saudável para a recuperação, que vai impulsionar a minha recuperação, de um que vai só alimentar o auto-engano? Quando eu percebo que a mudança tem na verdade, tem tido reconhecimento.
Então, quando o dependente químico muda, mas não da maneira com que a esposa, com a mãe, com o marido está pensando, mas muda de uma maneira assertiva, e isso é reconhecido. Então, peraí, ele não está me ligando o tempo todo mais, já ele não me ama mais? Não. Agora ele está ocupado, ele está olhando para ele está regrado, ele está tendo disciplina, não está quebrando regra, ele sabe que não pode te ligar fora do horário, ele está gostando da vida dele. E você hoje faz parte como um complemento. Você não é a vida dele única. E essa pessoa vai se sentir um pouco abandonada, né? Nossa, estava acostumada com aquela dependência afetiva. Então, essa pessoa também tem que estar tendo suporte para isso. Mas o reconhecimento entra muito quando eu sei que o relacionamento está sendo saudável. A diminuição de cobranças também. Então, peraí, ela sabe que ele não está mais o dia todo mandando mensagens, porque ele não está mais desesperado, ele está mais focado nele mesmo, e essa pessoa não cobra as mensagens. Ela não fica exigindo a mesma pessoa de antes. Ela passa a entender que ele está funcionando de forma diferente, mais saudável. Não, peraí, ele não está me mandando mensagem o dia todo, mas isso é bom, né? Porque ele tem que viver a vida dele também. E assim por diante, né? Então, assim, o reconhecimento acaba facilitando essa interpretação aí. Ao longo do tempo, a gente vê que vários familiares fazem de tudo para que o filho possa sair da dependência química e encontrar uma nova maneira de viver. Mas tudo entre aspas, né? Porque a gente sabe que talvez uma família faz um grande investimento em relação ao financeiro, talvez um grande investimento em relação ao tempo, que essa família ela passa a mudar para poder ajudar aquele dependente químico. Mas a gente percebe que o maior caminho que é orientado pelos profissionais, essa família não segue. Por exemplo, se eu colocar ali no centro terapêutico hoje ali como via de regra, você vai poder ir aqui, vai fazer a internação do seu filho, mas você vai poder ter que frequentar um grupo de apoio 3 vezes por semana. Senão a visita não vai ser liberada. Você sabe que antes era assim, né? Só que isso não funcionou, isso foi algo disfuncional. Isso foi algo que pode ter funcionado por algum tempo, mas deixou de funcionar. Então a gente percebe que existe a dependência química, também existe a codependência, que não está lá no DSM, mas a gente percebe que é o quanto que é difícil implantar na mente de um familiar que é preciso se tratar, que é preciso não só internar, que é preciso mudar a dinâmica que vive e se relaciona aqui fora, através de buscar ajuda, psicoeducação, buscar entendimento, mas não entrar na sala da psicóloga lá e entender, eu sou um codependente, e ir embora e nunca mais voltar. É preciso desse apoio, e a gente percebe que é muito difícil a gente direcionar um familiar até esse apoio. Quase zero o índice de pessoas que vai buscar esse apoio. Você sabe que eu não sou dessa época aí que exigiam-se, né, que os familiares frequentassem o Amor Exigente e outros grupos de apoio. Eu não sou dessa época, eu cheguei depois disso, mas eu soube disso. E aí eu passo a pensar que o quão desespero existe para a equipe fazer essa exigência para tentar ajudar alguém, de fato, para tentar não ter reincidências. Estava em contrato isso. Exato. Não, eu lembro, assim, de falas, né? Mas não sou dessa época. Mas eu entendo essa dificuldade e eu vejo, talvez, o desespero que foi implantado de uma maneira, talvez, muito precipitada, mas com boas intenções. Tinha muitas boas intenções aí. Né? Peraí, então a família, para ter o direito de visita, a família tem que estar bem. Então ela tem que frequentar e saber do assunto, para não atrapalhar o tratamento. Isso é muito interessante. Não funcionou, porque não tem como a gente obrigar ninguém a se tratar. Não tem como. A gente está se deparando também com dependentes que não querem tratamento. E a gente fica de mãos atadas também. Não tem o que fazer. Né? A pessoa está ali, tempos, está na instituição por benefícios e não quer se ajudar, não quer se tratar. Porque tem diferença. A gente até pode chegar nesse ponto do que é, de fato, um tratamento voluntário, né? O cara chega lá por benefício. Eu tô aqui porque se a minha esposa largar de mim, então eu tô aqui para ela não largar de mim. Eu tô aqui porque eu vou receber um dinheiro, então eu tenho que estar bem. Eu tô aqui porque... Então é sempre algo benefício que está atrás disso, a maioria das vezes, não todas, né? Mas quando a gente fala de
a família estar sendo acompanhada é uma luta, uma guerra que a gente tem que se deparar todos os dias. Então, é todo dia a família querendo falar sobre o paciente, mas é poucas famílias que querem se tratar, querem, na verdade, melhorar, né? Só querem saber sobre, mas não quer saber sobre elas mesmas, né? Então, fica um impasse, mas a gente sempre vai conscientizar, sempre vai levar informação, indicar. Hoje, o que está dando muito certo é a tecnologia. Então, tudo que for online, virtual, né, para não ter desculpa de, eu não pude ir e tal, e assim por diante. Você falando agora, eu tive um insight aqui agora, você falando agora. Porque, assim, a família quer tanto que se recupera, mas não quer mudar a dinâmica, que vive e se relaciona, né? Se o cara ele é um alcoolista, talvez o pai ou alguém lá bebe, a cerveja continua estando na geladeira. Exato. Mas assim, mas por que eu trouxe agora isso? Porque quando a gente vai olhar, então a gente vai ter que olhar assim, aquela família já tinha uma problemática muito antes daquele cara se tornar um dependente químico. Então, quer dizer, o problema não é só a dependência dele. Porque se recuperar agora, a família ainda vai continuar com a problemática ainda, né? Na verdade, são histórias, né, que vêm acontecendo. Então, é uma família que tem uma dinâmica resistente, pensando no perfil da família. E essa família já tem essa personalidade, esse perfil há tempos. Então, existe ali conflitos e confrontos que nunca foram resolvidos por conta da resistência ali, talvez de comunicação, de abertura, né, de flexibilidade. E aí entra a dependência química, aumenta o problema e agrava a recuperação, porque essa família não está cedendo a ajuda. Ela quer que o cara seja ajudado, mas é igual você falou, a cerveja está lá na geladeira. O cara volta para uma ressocialização que seja, e ele abre a geladeira, tem lá 2 fardos de cerveja. Já está instalada a dependência dentro da casa dele. E eu vou te falar que muitas famílias fazem de propósito até, mesmo sabendo que poderia evitar, não, quero tirar a prova para ver se ele tá bom mesmo. E acaba dando errado. Dando errado. Porque assim, a família tem que colaborar para a recuperação, para o sucesso. Ela não tem que provar nada para ninguém, e muito menos manter os mesmos hábitos. A gente sabe que o pai e a mãe podem manter o uso de álcool, se está fazendo uso recreativo, né? A sociedade bebe, tudo bem, bebe. Mas evita. Se o cara tem que praticar os evites, como que ele vai evitar a própria casa? Fica difícil, ele não tem meios para mudar geograficamente. Então, poxa, pai e mãe, tira essa cerveja da geladeira, não faz uso em casa. Não tem necessidade disso. E essa mãe e esse pai não acordam. Porque ali tem que ser mais um lugar seguro para ele, né? Exatamente. Ah, Jaine, mas eu posso beber. Quem não pode beber é ele. Então, se ele quiser ficar aqui no churrasco, ele vai ter que ver a galera beber. E aí você vai ver teu filho recaído. Sinto muito. Então, então essa ideia ela é real, né? Que a família já tinha uma disfunção, já era disfuncional, e depois o dependente químico começou, aí o problema é o dependente químico. Aí vamos fazer tudo para salvar ele. Só que não sabendo a direção e a mudança que vamos precisar fazer agora. É porque aquela história, Fernando, toda família tem um problema. Toda família tem mais de um problema até. E a gente lida com os problemas automaticamente, a gente não pensa, peraí, minha família, que tipo de perfil é minha família? Eu não fico parando para pensar isso no meu dia a dia. Eu simplesmente vivo a minha vida, vivo ela com a minha família, e a gente se depara com dificuldades, a gente acaba superando algumas e outras não. Mas a gente segue. Agora, quando tem um problema instalado, um transtorno mental, alguém está doente em casa, que seja um câncer, que seja uma depressão, que seja uma diabetes, aí a gente começa a falar, poxa, não está tão fácil mais enfrentar os problemas. Porque aumentou, agravou. E aí a dependência química é ainda pior por conta dos anos da doença, que a gente sabe que só piora, não melhora, só piora, e assim por diante. Então, assim, todo mundo tem problema na vida, e as famílias são disfuncionais, ao ponto até de algumas romperem relacionamentos totalmente. Agora, não estou falando aqui que a gente tem que ser uma família perfeita, porque isso não existe também. Até o termo família disfuncional, na abordagem sistêmica, foi retirado. Porque eu não posso julgar nada disfuncional, sendo que não existe o funcional 100%. Mas a gente mantém o uso da palavra disfuncional para a gente poder pontuar os defeitos, as problemáticas, os desafios, o que tem que ser mudado de fato. Porque muitas vezes a gente percebe até eles falar, né? Não, eu não fui uma pessoa amada pelos meus pais, né?
Mas não é que ele não foi uma pessoa amada pelos pais, né? Ele não se sentiu amado. E fica diferente isso, né? Por exemplo, ninguém pode dar aquilo que não tem. Tem pessoas que só vai dar aquilo que recebeu. E Exatamente. já vem de toda uma construção, de uma criação, que ele só está entregando aquilo que ele recebeu a vida inteira. E eles julgam muito o dependente químico, ele é de julgar muito o relacionamento, a maneira que ele queria que fosse. Mas, de fato, ele não se esforça, a gente vê que não se esforça para buscar um novo caminho e ele buscar ser amado da maneira que o pai pode entregar ou que a mãe pode entregar. Ou até mesmo amar o outro como ele queria ser amado. Então ele fica colocando essas pedras ao longo da história dele. Ah lá, eu uso droga porque, ah lá, mas meu pai também já, e não minha mãe. E é aquela, a gente volta a falar de justificativa. É, porque assim, a gente acompanha vários casos, né? É muito tempo trabalhando com dependência química. E aí tá aquele cara lá que ele sempre reclama da postura do pai de abandono, da postura que o pai não participou, que o pai não fez isso, que o pai não fez aquilo. Só que a gente percebe aquele indivíduo que está reclamando, ele reproduzindo isso na criação dos próprios filhos. Ou seja, ele não recebeu, ele também não está entregando. E mesmo assim ele mantém o julgamento. E vamos pensar que esse cara tá tendo suporte psicológico e ele tá mantendo esses padrões, porque é diferente uma pessoa que não tem suporte psicológico e repete os padrões de vida, como aconteceu com os pais deles, os avós, os bisavós, né? Mas chegou nele, Fernando, ele teve um problema que ele tem que buscar apoio psicológico, ele passa a entender a dinâmica da família. E ele tem a oportunidade de fazer o diferente, mas ele não faz. Porque ele se apega no que não fizeram com ele. Então, é o que eu disse no início, aqui no nosso programa. Eles exigem muito, eles querem que todo mundo amem eles, mas eles não amam ninguém. E nem eles mesmos. E aí, o que a gente faz? Espera aí, teu filho tá lá. Ah, Jaine, mas a mãe dele dificulta porque a gente se separou. Eu tive problema com a mãe, então eu evito conflito com a mãe. Continua evitando, que o seu filho vai crescer sem pai. E aí? Tá pensando no seu filho hoje ou você está pensando só em evitar um conflito com a sua ex-mulher? Tem que pensar na criança. Né? O relacionamento não é para a vida inteira, mas os filhos são. E aí? Verdade. Verdade. Ô, Fernando, você, né, com a sua experiência empírica, o que você acha mais perigoso? Uma dependência afetiva ou a dependência química para uma pessoa que está buscando a recuperação? Eu acho mais perigoso a dependência emocional. E a dependência afetiva, ela vai se enquadrar nessa mesma questão aí. Por quê? Porque dependência química é sintoma. Dependência emocional é causa. Então, assim, a dependência emocional, muitas das vezes vai fazer aquele indivíduo desistir. Não é que ele fracassou, ele desistiu de permanecer em recuperação. Porque se a gente for ver no mundo de hoje, o que o mundo de hoje apresenta? Você terminou um relacionamento. Ah, então quando eu termino um relacionamento, qual são o primeiro lugar que o cara vai? O cara vai pro bar. Ele vai pro bar e tem um monte de construção de músicas que vai levar aquele indivíduo ao bar. Que vai fazer o modelo mental dele que, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu terminar um relacionamento é beber, é encher a cara para que eu possa se aliviar. Porque as músicas são feitas em relação a tudo isso. Então o Brasil já vem de uma cultura que já está levando o próprio dependente químico a voltar ao uso de substância através do alcoolismo. Exato. Eu escutei uma música esses dias. Muito isso que você falou. Eu não me recordo totalmente da letra, mas é basicamente o nome da música é Amigo de Ex. Olha o contexto. E a letra fala exatamente isso. É para esquecer, ou eu tenho que beber, ou fazer amigo com algum ex seu, para eu aprender a ser ex seu também. E o álcool sempre tá ligado, sempre tá. Dependendo do estilo de música, não só o álcool, né? Tem outras drogas mais pesadas. Já vem de toda uma construção neurológica, eu acredito, através das músicas, através de muita coisa. Então, assim, nós não pode falar só do dependente químico, mas a dependência emocional, ela nos leva, sim, a outras dependências. Então, eu acredito que o mais complicado, respondendo a pergunta, é a dependência emocional.
é a dependência do outro. Porque a gente vê no centro terapêutico o quanto que ele tem que depender do outro para romper. Se o outro tiver com ele, não, então eu vou. Se tiver fora, vai ficar mais difícil. E uma coisa que eu vejo bastante também é a vergonha que o dependente sente, né, de ter passado, né, por todo, que nem aconteceu recentemente com um amigo nosso. Eu vejo que após a recaída eles ficam com uma vergonha enorme, né, das pessoas mais próximas e tal. E como essa vergonha pode fazer ele não conseguir deixar a droga, fazer ele buscar novamente a droga para se sentir completo de novo. Mas você pode perceber que essa vergonha, esse discurso é mais um discurso, porque é como a Jane falou, é mais uma muleta para que eu possa permanecer. Porque como que a gente vai falar de uma pessoa que ela tá com vergonha depois que ela para de usar, só que ele tá andando o centro de Rio Preto inteiro, mangueando, que é que eles falam, pedindo dinheiro, talvez descalço, barba por fazer, cabelo por fazer, de chinelo, e o tempo todo ele tá correndo atrás, todo mundo tá vendo ele, e só ele não consegue se ver. Então é mais uma, eu acredito, né? Mais uma muleta. E eles têm, sim, esse discurso, eles têm, sim, essa questão. Quando a gente fala de vergonha na dependência química, eu estou falando de um sentimento que acompanha a depressão também, pós-uso. Então, é remeter, lembrar de tudo que aconteceu e falar, nossa, estou de novo aqui. Quando isso dura, isso é uma maneira de se vitimizar. Né? Quando isso passa ali das horas específicas, quando ele passa a entender que ele tem que começar do zero, e ele não quer começar do zero, ele quer adiantar as coisas, ele quer, no outro dia, né, já tá com uma posição específica dentro de casa, já está voltando ao trabalho, já está querendo que as pessoas vejam ele da maneira como viam antes. E não é assim que funciona. O processo tem que acontecer inicial. E ele não quer passar por esse processo inicial. Né? Então, a gente fala dessa autopiedade muitas vezes nesse intuito de falar as pessoas têm que me ajudar agora. E, né, a vergonha, eu acho que entra no sentido de falar que tem um problema. Que eu acredito que quando a pessoa está bem e começa a conhecer alguém e ela é uma dependente química em recuperação, muitos acabam me perguntando, você ficaria com dependente químico? Aquela coisa, e se fosse para você, Jaine? E, sabe, por conta dessa insegurança, medo até mesmo do que ele é. E aí eu fico pensando, se ele tem vergonha do que ele é, ele ainda não assumiu a própria vida. Ele ainda está refém da dependência química, ele não pode ser refém. Então eu sempre falo para eles, a hora que vocês estão conhecendo alguém, vocês têm que falar quem vocês são, isso faz parte da sua vida. Você tem que falar que você é um dependente químico, até mesmo porque você tem que encontrar uma pessoa que tem que abraçar a sua recuperação, não o oposto. Né? Então, você não pode procurar pessoas que bebem, pessoas que usam drogas, pessoas que são aí totalmente o contrário, né, da ideia da recuperação. E como é que você vai conhecer alguém e não falar que é um dependente químico? E aí entra essa questão da insegurança, que não é tanto vergonha, mas a insegurança. Ai, ninguém vai ficar comigo, Jaine, porque se eu falar que eu sou dependente, as pessoas vão correr de mim. E aí? E aí começa a mentira, Começa né? a mentira. Aí desonestidade, aí entra várias coisas. Então, peraí, é ele que não aceitou o problema. Ele está em negação com o próprio problema, por isso que ele quer esconder dos outros. E aí ele usa esse discurso de que as pessoas não vão querer ficar comigo. E aí ele coloca essa autopiedade como o centro de tudo. E que a gente consegue perceber que existe a compulsão-obsessão, só que a compulsão-obsessão ela não só é somente na droga, na dependência de droga, né? Porque a gente percebe que existe pessoas, até que a gente acompanha de perto, que ele constrói um monte de relacionamento com um monte de pessoas ao mesmo tempo e fica com uma hoje, outra amanhã e vai ficando, vai alimentando nas pessoas sentimentos e de repentemente ele acaba buscando de novo o que de fato ele estava buscando, que é a dependência da droga. E como que a gente... porque a gente já tentou orientar, a gente já tentou falar, mas como que a gente desperta uma pessoa que está buscando essa dependência emocional em cima de pessoas
para que ele possa parar de falar com 5, 6 mulheres ao mesmo tempo no telefone e encontrar o caminho da recuperação? Primeira coisa que eu faço com ele é não proibir ele de fazer isso. Eu jamais vou proibir ele de fazer isso. Porque quanto mais eu proíbo, mais ele vai fazer. Porque ele é desafiador, ele gosta de ser desafiado. Não, ninguém vai ficar sabendo, não vou. Então, quando eu falo para ele que isso é desonesto, é aí que ele vai fazer. Então, eu começo a perguntar para ele qual a necessidade de ter tantas mulheres ao mesmo tempo. Qual a necessidade de fazer isso? Quem que você quer mostrar para quem que você tem esse poder? Porque isso é um poder. E aí a palavra poder assusta um pouco eles, assim, sabe? Não, Jaine, eu não pensei sobre isso. Não é poder isso. Não, é só porque eu quero ser feliz. Tá, mas você tem que ser feliz com tudo isso de mulher? Uma mulher só não satisfaz? Qual é a felicidade para você? E aí ele começa a ficar desconfortável. Ele começa até a balançar na cadeira, assim, né? Balançar o pé. Então, eu nunca vou fazer uma intervenção com ele determinando regras. Você não pode. Isso não serve. Ao contrário, eu vou perguntar por que ele faz isso. E aí ele vai entender que ele não pode. Aí ele vai entender que isso não serve. Que, na verdade, isso é tapar um buraco e o buraco está aberto. Não vai tapar nada do buraco. Na verdade, ele quer, transferir essa obsessão, esse sentimento de fuga, essa alegria ilusória, porque é uma alegria ilusória. Eu tenho tantas na minha mão, mas peraí, você não tem nem você na tua mão, você não está nem controlando a sua vida. Não estou criticando aqui quem tem vários relacionamentos, mas a pessoa que está fazendo isso, tentando tapar um buraco, justamente um cara que não entrou em recuperação, isso, na verdade, é a porta de entrada para a recaída. E nós já falamos isso aqui muitas vezes. Não adianta eu querer manter atitudes desonestas e seguir um programa de recuperação. Esse cara virou para mim e falou assim, Jaine, eu não podia cobrar ninguém, porque eu não estava vivendo a recuperação. Ah, é? Então como você achou que isso ia dar certo na tua vida? E como que você consegue enxergar aquela pessoa que construiu, né, uma vida, construiu um patrimônio e eles se separaram fisicamente, mas ainda estão juntos pelos bens, não conseguiu se divorciar, mas não tem relacionamento. Um tem um relacionamento com a pessoa, o outro tem relacionamento com outra, não moram mais na mesma casa, mas ainda continua nesse emaranhado por conta de algo financeiro. Esse emaranhado aí justamente quer dizer que é um acordo entre eles, né? Os relacionamentos é um acordo. Eu escutei um cara falando outro dia que não é o amor e a paixão que move um relacionamento, é o acordo. Olha, vamos ficar juntos a partir de hoje, tal dia a gente vai casar, a gente vai construir isso, a gente vai viajar para tal lugar. São acordos que a gente constrói ao longo dos relacionamentos. Por isso que, na verdade, quando o relacionamento esfria, o que mantém a relação é o cotidiano, né? É aquilo que move eles a estarem bem como parceiros. A parceria não pode acabar, o amor pode, né? Eu já escutei isso muitas vezes. Mas essa pessoa que está vivendo essa ilusão, né? Ela está sendo beneficiada e a outra também sendo beneficiada. E aí entra aquela condição de que eu estou fugindo do real motivo de estar fazendo isso. Então a pessoa vira para mim e fala assim, eu estou fazendo isso, Jaine, porque eu não posso separar agora financeiramente. Então a gente mantém o nosso acordo financeiro e está tudo certo. Não, peraí, será que é isso? Será que não é porque lá na frente você quer alguém para te dar o suporte? E eu volto naquela história. Será que essa pessoa não está preenchendo um papel que você não teve? Uma mãe, uma pessoa, né, que está ali te dando apoio, que vai te salvar nas horas de perigo. Você não está colocando essa responsabilidade nessa pessoa? Será que é só pelo dinheiro que vocês não se separam de fato? E aí? E aí essa pessoa começa a pensar nisso, né? Porque, na verdade, isso acontece demais. Eu não quebrei todo o vínculo com ela porque eu tinha onde dormir, porque eu tinha onde ficar, porque ela me salvava, porque quando eu estava mal ela me respondia no WhatsApp. E aí, vocês vão ficar nisso até quando? Sabe? Então, assim, alimentar essas relações, não partir, né, não romper de fato, é porque ele está ganhando algum benefício com isso. E você acha que um adicto, ele conseguiria ter um relacionamento aberto? Eu não sei se as pessoas conseguem ter um relacionamento aberto, né? Isso, como eu falei antes, é questão de acordo. São acordos, né? Então, ele está numa relação com uma pessoa que abre a relação para outras pessoas
E ele tem que saber até onde ele vai, porque esse poder, ele acontece. Nossa, eu posso ficar com quem eu quiser. E aí entra a obsessão, a compulsão por isso, né? Então, essas pessoas que têm problemas com comportamentos e compulsões, não vai conseguir frear. Vai colocar isso à frente de tudo, acima do trabalho, acima da própria recuperação, né? Então, assim, eu não sei nem se isso funciona para pessoas que não é dependente. Imagina para quem é dependente. Né? Então, assim, eu não aconselho. Se a pessoa perguntar para mim, Jaine, você aconselha um dependente químico? Não. Não, porque um relacionamento sólido, ele tem que viver abertamente e honestamente com alguém. Né? Então, Fala, Fernando, você fez uma cara aí. Vou fazer uma pergunta pra... Você se vê como uma pessoa compulsiva? Ah, Ou obsessiva? não. Eu já tive períodos de pequenas fixações. Eu vou usar a palavra fixação, porque a gente se prende a algo. Então, na época do mestrado, a gente foca muito nisso para terminar. Então, ou eu entro como uma fixação. Então, eu quero começar e terminar. Mas não quer dizer que eu vou enlouquecer fazendo isso. Então, eu não me vejo compulsiva, obsessiva, mas fixada em alguns períodos, determinando algumas questões. Fixada no trabalho, você se vê? Vejo. Eu gosto de fazer isso. Isso é bom. Aí tem que frear às vezes. A gente já perguntou, né, como que você entrou, mas o que te manteve a continuar nessa área da dependência química? Eu acho que eu consegui ajudar as pessoas e o reconhecimento disso, né? Hoje um paciente virou para mim e falou assim, Jaine, você é a melhor no que você faz. Aí eu falei, não, tem gente melhor do que eu. Tem muito, é que você não conhece. Então isso é muito bom, por mais eu também que... não conheço. Por mais que eu sei que eu gosto, né, as pessoas reconhecem isso em mim, eu sei que tem muita gente melhor do que eu, mas essa troca com o paciente é muito legal isso. Ele virar para mim e falar, você é melhor no que faz. Isso é bacana, porque eu estou ajudando ele de alguma maneira, né? Diferente de ser a melhor, porque ele está tendo benefício comigo, né? Eu estou passando a mão na cabeça, eu estou facilitando as coisas. Ele reconhece que eu sou boa, mesmo eu sendo firme. E isso é muito bacana. Mas não é só o reconhecimento que faz eu permanecer, né? O fato de se identificar com algumas histórias, entender que são pessoas que têm muita necessidade de ajuda, de suporte, né? Não ser mãe dos pacientes, mas ser aquela pessoa ali, parceira de, olha, eu tô falando aquilo que você tem que ouvir. Né? Se você não gostar, você também tem o direito de não querer ouvir o que eu estou dizendo. Mas a maioria quer ouvir. Uma coisa, Jane, eu vou até uma coisa comigo, que acontece comigo mesmo. Depois que eu comecei a trabalhar no centro terapêutico, muitas pessoas me vinculam como se eu fosse também um usuário de drogas, né? Se eu fosse um dependente. Já aconteceu isso com você? E o que você me daria de conselho para mim sobressair a isso? Aconteceu muito comigo, mas mais ainda, eu acho que por conta da minha idade, por ser mulher, acontece menos diretamente comigo. Mas eles perguntam se alguém da família é. Né? Isso acontece muito comigo. Você quis a área de dependência porque você tem pessoas na família que são dependentes químicos, que foram internados. E não é a minha realidade, né? Por mais incrível que pareça, não é. Porque a grande maioria da família tem alguém, né? Não é a minha realidade. Por coincidência, não por não gostar. Mas o fato das pessoas virarem para mim e falar... você já usou, é dependente, você usa recreativamente. São curiosidades que as pessoas acabam fazendo. Né? Eu, por ser a psicóloga, eu não abro a minha vida para as pessoas nesse sentido. Mas eu oriento aquilo que elas deveriam fazer na vida delas. O que eu oriento para você, dou um conselho para você, é você acreditar que, infelizmente, a falta de informação fazem com que as pessoas acreditem que quem está falando sobre isso ou defende ou faz parte. Né? Tá lá falando de dependência química porque você defende esses caras. Ou porque você é dependente. Na verdade, a gente não está defendendo ninguém aqui, a gente quer ajudar. Né? É diferente de defender. Tá? Então, quando a gente tem que falar sério, a gente fala sério, firme, a gente fala firme. A gente já falou de autopiedade aqui hoje, inclusive, que é o perfil de muitos deles. Então, a gente não está defendendo ninguém, a gente está querendo ajudar. Né? Então, eu acho que é pensar nessa ignorância. Eu acho que é um pouco isso. Teve dois depoimentos que me marcou muito, que eu vi essa semana, de pessoas que têm uma posição grande na sociedade, que ele fala no depoimento que é sobre o alcoolismo, que ele estava
vendo, estava olhando o pai dele se matar e ele não conseguiu agir, ele não conseguiu fazer nada. Ele até tentou convencer, mas não conseguiu fazer nada em relação a isso, porque a gente sabe que quando se trata de dependência química, dependência de alcoolismo, é preciso que profissionais direcionem a gente para poder ajudar nesse sentido. E eu vi um depoimento foi até o do Hulk, né, que joga no Atlético Mineiro, que ele falou que ele viu o pai dele se matando e morrendo aos poucos com alcoolismo, e ele não conseguiu fazer nenhuma intervenção. E outra foi de uma atriz também, que ela fala do mesmo jeito, que ela ficou se culpando e pensando o que ela poderia ter feito para que ele não pudesse morrer assim no alcoolismo. E assim, a gente vê pessoas fazendo de tudo em relação quando se trata de uma doença crônica, diferente da dependência química, quando se trata de um câncer ou qualquer outra doença, a gente percebe todo um movimento para que isso possa acontecer. Por que no alcoolismo é tão difícil tirar uma pessoa? Primeiro, já por conta desse pensamento social aí, de que não é um problema que a gente tenha que ficar comovido. A gente tem campanha contra o álcool e as drogas, que é o Junho Branco. Mas se eu perguntar para a maioria das pessoas se a gente vê essa campanha sendo promovida, a gente não vê. Aqui no Brasil, a gente vê outras campanhas que são muito importantes também, mas a gente não pode descartar, né, o problema de álcool e droga dessas pessoas que passam por esses problemas de dependência. Mas eu vejo que a maior dificuldade aí, primeiramente, é relacionar que o álcool ele é uma droga. Começa por aí. As pessoas acham que álcool não é droga. Tanto é que a maioria, até de artigos acadêmicos e a literatura, o título dos trabalhos é álcool e outras drogas. Ok, lembrou que o álcool é droga. Ou álcool e drogas. Então fica essa divisão. O álcool é droga ou não é? Lógico que é droga. Lógico, e é uma das piores. Então, acho que a maior dificuldade aí primeiro, é lembrar que o álcool é uma droga, e o segundo é pensar que a gente precisa intervir na vida dessas pessoas. O uso de álcool controlado para essas pessoas, só porque eu estou usando, então ela pode usar, isso não é uma comparação, isso não entra aqui como mérito de questionamento. O cara tem problemas, ele tem que parar. Ele não tem que fazer o uso vez ou outra, ele não tem que diminuir, ele não tem que reduzir, ele tem que parar. E, mas aí, Jaine, ele só tem esse divertimento, eu vou fazer ele parar para quê? Porque senão ele vai morrer. Se você estivesse diante de uma intervenção dessa, se tratando disso e se tratando de primeiro convencer a família que é um problema, que precisa de um tratamento, qual que seria a sua primeira intervenção? Primeira intervenção vai ser com a família, porque esse cara que está fazendo uso, se ele está nesse nível de padrão de uso, já a gente fala que o etilismo é o mais problemático, porque quando chega para a gente, eles já estão naquelas faixas dos 40, 50, 60 anos. Então, são anos bebendo, muito, muito. E não é cerveja que chegam para a gente, chegam bebendo destilados, né? E fazendo uso 8 horas da manhã, de corote, achando que é o que vai acordar ele para a vida e assim por diante. Então, eu faço intervenção com a família, levando a problemática do álcool, que o álcool não é algo inofensivo, que não é tomando uma dose de manhã, que é porque é só uma dose de manhã. Ele já está tomando uma dose de manhã. Então, é levar o problema para essa família, de fato, o que isso pode acarretar, e depois eu intervir com esse cara que é o usuário, no caso, dependente, né, já. Então, é alertar, acordar a família. Família, 8 horas da manhã. Ah, Jane, mas tem hora para beber? Não, não tem hora para beber. Mas se o cara precisa tomar uma dose para acordar, para começar a trabalhar, peraí, ele está dependendo de algo para viver a vida dele. Nós que estamos trabalhando na prevenção terciária, a gente consegue perceber, eu mesmo consigo perceber que a pior abstinência que existe na dependência é o alcoolismo. Porque assim, a gente já vê casos de pessoas tentar segurar o copo para beber água e não conseguir segurar o copo. Não conseguir segurar aquele tempo do copo de encher o copo para beber água. Pessoas que vê alucinações, que se vê em outros ambientes. Já vi pessoas de cavar o chão falando que enterrou a chave ali do carro e literalmente está ali.
Então, assim, a gente tem que perceber, a gente tem que ter algo que vai mobilizar essas pessoas a entender que dependência de alcoolismo vai levar à morte. A pessoa tá ali na minha frente, paciente, ele fala, nossa, agora eu tô conseguindo assinar o teu papel, viu, Jaine? Mas lá na minha casa, para eu conseguir escrever, eu tinha que tomar uma dose. A dose era um remédio, eu parava de tremer na hora. O delírio tremem, as demências alcoólicas, que é uma demência senil antecipada, né? Então, a demência senil é um tipo, né, de demência associada à idade comum. Agora, a demência alcoólica é a mesma demência em pessoas jovens. Olha que absurdo. E é algo irreversível, Fernando. A pessoa não tem ali melhora da demência. A demência não tem cura. Como que eu vou ver, né, aí pessoas de 50, 55 anos, 60 anos com demência? Isso é um absurdo, né? E as pessoas ainda associam o álcool inofensivo. E não é, não é. Então a gente tem que começar a olhar para os prejuízos, para os problemas, né? Os motivos que levam a pessoa a fazer uso de álcool, como a gente falou aqui dos relacionamentos, o álcool afoga as mágoas. E aí eu bebo. O álcool tá ligado à diversão, tá ligado à fuga, tá ligado a remédio, tá ligado a tudo. O álcool tá conduzindo tudo. Você acredita que o alcoolismo, então, ele tomou uma proporção maior para aquele cara que trabalhou a vida inteira e aí ele se aposenta, ele para de exercer suas funções e começa a ficar em casa e ele não está preparado para isso, ele vai para o alcoolismo e entra de cabeça? Muito, muito. Inclusive, fez parte da minha pesquisa de mestrado o período pandêmico. Eu estudei homens universitários e a maioria deles falaram que passou a fazer uso mais de droga, até de álcool, na pandemia, porque ficou mais em casa. Não tinha ocupação. E isso leva a pessoa a entrar em contato com ela mesma e ela percebeu que ela não fazia bem com ela mesma, ela não gostava dela. E ela bebia. Além de outros problemas associados, né, na pandemia, financeiro, medo da morte, outras coisas. Mas a pandemia foi um marco muito legal, porque nesse sentido para a pesquisa, porque fez com que a gente entendesse que a pessoa rompendo vínculos, ou até mesmo estando mais em casa, favorecia o uso de qualquer droga. Ô, Jaine, tem aquela coisa que dizem que para você conhecer uma pessoa de verdade, aquela pessoa tem que estar bêbada, né? Que ela se solta, ela é ela de verdade. Isso é realmente o que acontece no cérebro ou é algum tipo de ilusão que o álcool traz? Mito. É um mito, né? É, exatamente. Olha, isso acontece sim, mas não é com todo mundo, tá? Acontece com algumas pessoas, principalmente aquelas que se controlam. Quando elas estão sóbrias, elas se controlam. São pessoas que vestem a máscara aí de ser uma pessoa resistente, uma pessoa não muito, dá muita abertura, mas fechada. Aí ela bebe, ela vira o livro aberto, né? Isso é muito comum, mas eu não posso generalizar, todo mundo vai ter esse comportamento, mas é comum sim a pessoa não ter esse controle mais. Olha como é que o álcool acontece com a pessoa. Ela perde o controle até do que ela quer dizer, do que ela quer falar, da postura, do que ela quer ser. Ela vira um livro aberto, né? O álcool perde esse controle, ela perde esse controle. Começa a abraçar, sobe em cima da mesa. Chora, fica emocionado, melancólico. Quer contar piada. São perfis aí que acontecem. E já que nós está no alcoolismo, né? O tema é relacionamento, mas está incluído. E a tendência de um dependente de álcool tem muita tendência dele se tornar uma pessoa depressiva devido ao uso de álcool? Muito. Os transtornos depressivos, os transtornos de humor está relacionado à droga depressora também. Não só, mas também. Então, o álcool é uma droga depressora e se essa pessoa tem uma disposição, uma predisposição, ela vai desencadear um transtorno de humor. E não estou falando aqui só de depressão, não. Estou falando da bipolaridade. Existe o bipolar depressivo. Tá? Então, ele é um bipolar depressivo que tem maior tendência ao suicídio até. A gente vê que o maior número de suicídios é de bipolares e não de depressivos unipolares, né? Então tem essa diferença. Então é um problemão quando desencadeado a bipolaridade ou até mesmo só a depressão. Quando a gente vai olhar também para a dependência química, a dependência de alcoolismo e olhar para os relacionamentos, você acredita que todo aquele processo de uso, aquele processo de tentativa de tirar aquela pessoa da dependência química ou do alcoolismo, ela cria naquela pessoa que está do lado de fora, que está vivenciando, né,
a codependência, ela cria uma rigidez mental nessa pessoa? Sim, muito. E é por isso que dificulta muito o processo de recuperação. Dificulta demais, porque a gente está incluindo isso como um dos prejuízos. Não só pensando na parte neurológica, cognitiva, como prejuízo, mas pensando também nessa questão de não abertura, de não aceitação, de negação do problema. Então, são duas esferas, né? A bio, né, que aí são os prejuízos cognitivos, neurológicos, que perde-se também, limita-se a parte intelectual, e também a emocional, que entra nessa postura, essa rigidez de eu não quero aceitar o problema. Então, são duas esferas aí que atrapalham a recuperação, e a gente tem que suar a camisa para fazer essa pessoa mudar. Ô, Jaine, recentemente eu tive um problema próximo, né, com uma recaída com um amigo próximo. E foi assim a primeira recaída que eu realmente senti, né, por ser bem próximo dessa pessoa. E eu vi que eu me fiquei bem vulnerável e tal. Eu não soube muito bem como reagir. E ali eu senti um pouco a dor que a família sente. Como que você acha que um familiar ou uma pessoa próxima deve reagir a uma primeira recaída de alguém? Deve buscar suporte psicológico, porque eu não posso falar que essa pessoa não vai sofrer, porque ela vai. O sofrimento é inevitável ali para essa pessoa que está acompanhando esse dependente químico. É um pouco egoísta falar que essa pessoa não pode sentir dor. É a mesma coisa de eu exigir isso de alguém que perdeu um pai, um filho, né, que está num velório. É automático, o luto é automático. O que você sentiu é um luto, né? É sentir que perdeu, que essa pessoa fracassou, enfim, né? Não deixa de ser um luto isso. Então, eu oriento essa pessoa a buscar suporte, caso isso permaneça. Porque a gente sente o impacto, assim, no decorrer da vida de várias coisas, e está tudo certo, a gente vai sentir. Quando isso permanece e danifica a minha vida, é onde eu tenho que parar e buscar ajuda. Então, para esse familiar que não superou, eu oriento ele a buscar ajuda psicológica. Estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast. Hoje acredito que um tema desafiador de falar, né, sobre relacionamentos, o quanto da importância deles e o quanto que pode se tornar aí uma recaída para um dependente químico, né? Então, acredito que hoje a gente trouxe muita informação em relação a isso. Lembrando que esse programa aqui só é possível graças ao Centro Terapêutico Luiz Caetano, que vem dando um suporte para que a gente possa trazer informação e levar essa informação ao alcance de muitas pessoas, porque eu acredito que o maior índice de dependência química e de alcoolismo é a falta de informação. Eu creio nisso também. Eu vejo que esse vídeo aqui, futuramente, ele pode ser uma ferramenta para muitas pessoas que estão passando por um relacionamento, que tem algum familiar que está sofrendo aí com a dependência química. E eu vejo esses vídeos que a gente está construindo aqui como ferramentas no futuro. Muito, muito bom. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade. A gente vê tanta dor, né, por trás de cada comentário, né? A gente vê aquele cara que está se esforçando, que está tentando ficar limpo. Tentei ficar limpo, fiquei tanto tempo e agora recaí. E a gente vê nos comentários a importância de uma rede de apoio, né? A importância de falar sobre o assunto, de poder trazer subsídios que vai direcionar essa pessoa para um processo de recuperação. Porque a gente vê o quanto que é difícil pessoas sem informação tentando de uma maneira, mas sem saber aonde como buscar, como buscar e o principal, né? Alguém que auxilia essa busca para ele. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bom aqui. Os comentários já dizem isso, né? É. Que a gente consiga atingir muitas pessoas. Tá bom, então fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Quarta-feira a gente estamos aqui de novo, às 18 horas, para falar de dependência química e codependência, para falar diversos temas. E você que está aí do outro lado nos acompanhando, coloca sugestão, coloca lá perguntas que você quer que a gente faça aqui, que a gente estamos aqui para ajudar e direcionar da melhor maneira possível para que você possa ter esse despertar espiritual e que você possa encontrar o caminho da recuperação. É isso aí. Falou, gente.